agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 62, olha só, e dessa vez o negócio foi um pouco diferente, viu? Porque o entrevistado dessa vez fui eu, cara. Pois é, no dia 2 de novembro foi ao ar o JabaCast número 35, que é um podcast, como o próprio nome diz, né? Que dá oportunidade para os podcasters fazerem seu jabá dos seus programas para uma galera diferente do seu público habitual. Inclusive, essa é uma prática bem difundida aí na podosfera, o chamado crossover, que de uma forma bem simples aí é participar de outro podcast, né, para que mais ouvintes saibam que você existe e, mais importante ainda, que seu podcast existe. Essa indicação aí costuma gerar resultados muito legais aí para os podcasts, para ambos, né, para quem convida e para quem vai. Inclusive, um dos resultados divulgados pela Podpesquisa 2018 mostrou que 37,1% dos ouvintes de podcast no Brasil descobriram a mídia através da indicação de um amigo. Olha só que legal. Ou seja, se você curte o Agro Resenha, cara, indica para um amigo seu aí, meu. Vai que ele curte o podcast também. E já que o assunto é podcast, eu quero aproveitar para falar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que eu citei aí, a Podpesquisa 2018. Ela foi realizada esse ano através da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN, divulgada agora em outubro. O link para o relatório vai estar na descrição do episódio, se você quiser ler, tá bem legal, viu? Para vocês terem uma ideia, o questionário foi respondido por nada mais, nada menos que 22.993 pessoas, sendo que 22.691 são ouvintes de podcast, né? Dos quais 1.405 eram também produtores de podcast. E aí os outros 302 eram não ouvintes de podcast, ou seja, provavelmente são ouvintes de rádio, né? Ficaram sabendo através da CBN. Quem trabalha com pesquisa sabe que essa quantidade de pessoas aí que responderam é um número estatisticamente interessante e que pode dar insights bem legais aí para quem está pensando em produzir um podcast um dia. Dessa galera toda aí que participou da pesquisa, 84,1% é do sexo masculino e 15,3% do sexo feminino, né? Sendo um ambiente ainda, podemos ver e dizer que dominado pelos homens, mas que está mudando gradativamente. Em relação à idade, 56,6% do total possui entre 25 e 39 anos, o que, ao meu ver, mostra ser um público um pouco mais criterioso, o que acaba sendo confirmado quando o assunto é escolaridade. Só para vocês terem uma ideia, 53,7% possui ensino superior completo ou mais, tipo assim, pós-graduação, e tem nego lá até com pós-doutorado, ou seja, é uma turma com mais conteúdo, né? Outra questão interessante é a área de atuação profissional. A grande maioria, por motivos óbvios, está relacionada à tecnologia, que ficou lá no topo do ranking com 22,1% dos respondentes. Mais um fato que me chamou a atenção e me deixou, de certa forma, até otimista com os podcasts do agro, é que do total, 0,7% responderam que trabalham no agronegócio efetivamente. Aí você pode me perguntar, né? Como assim otimista com essa quantidade tão pequena? E aí eu te explico. Eu acho que assim, talvez pelas opções que estavam lá disponíveis, ou mesmo por desconhecimento, outras áreas podem ser relacionadas ao agronegócio também de alguma forma, como é o caso de vendas, gastronomia e restaurante, comércio exterior, relações internacionais, indústria química, indústria têxtil, indústria de alimentos e saúde animal, que apareceu por lá também. Sem contar outras áreas, tipo marketing, né, que pode também ter alguma relação.
Ou seja, tem um potencial muito legal de atrair mais gente aqui para nossa queridinha resenha. E o exemplo mais claro de poder trazer mais gente aqui pro podcast é a minha participação lá no JabaCast, que é comandado pelo Fábio Franzoni, que é o host também do Podcast, um podcast mais voltado para a cultura nerd e pop, né? O JabaCast faz parte do Ouvindo Podcast, que é um agregador de podcasts que você pode seguir através do www.ouvindopodcast.com.br. Foi um bate-papo muito legal sobre o Agro Resenha e por isso vou reproduzir na íntegra aqui o episódio número 35 do JabaCast em forma de agradecimento e para que você possa conhecer outros tantos podcasts que também venderam seus peixes por lá. Não sai daí! Mas antes de trazer o bate-papo do JabaCast, eu quero agradecer a todos os 25 padrinhos e madrinhas do nosso querido Agro Resenha Podcast. Muito obrigado, galera. Com a ajuda de vocês, o podcast está melhorando um pouquinho a cada semana, com bons equipamentos e uma edição profissional do Senhor A. Já que o negócio é jabá, vou fazer um jabazinho aí pro Senhor A. E se você que está aí me ouvindo está aqui pela primeira vez ou já me escuta há algum tempo e está gostando aqui do conteúdo produzido semanalmente, seja também um apoiador do podcast. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br/agroresenha e se tornar o nosso parceiro. Também quero agradecer aos novos membros do site, que são o Igor Finkler Munchen, Flávio Pinheiro Filho, Giovana Oliveira e Luan Rodrigues. Muito obrigado, turma! E agora que vocês são membros do site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você que está aí escutando está mais perdido que cachorro em dia de mudança, não faz ideia do que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de poder assinar o podcast no iTunes, Spotify, SoundCloud e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly/agro no ZapZap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Olha só que mamatinha! Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, por enquanto é só, e agora vamos ver aí como eu me saí sendo entrevistado. Firma o golpe que eu já tô de volta. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao JabaCast, o podcast do agregador Ouvindo Podcast. Isso mesmo, estamos agora lançando um podcast para apresentar outros podcasts para as pessoas que conhecem ou que não conhecem ou que querem conhecer novos podcasts. E a nossa proposta é ser um podcast semanal de, no máximo, 10 minutos. Como muitas pessoas fora do podcast, fora ouvintes de podcast que gostam de podcast de 1, 2, 3 horas, não conhecem a mídia e às vezes ficam com medo por um podcast ter muitas horas de duração, se apresentar um podcast pequeno que fala sobre podcast é mais fácil até para as pessoas conhecerem e até se interessarem pelo nosso convidado. E o convidado de hoje é o Paulo Ozaki. É assim que fala seu nome? Exatamente. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma ordem. Todo convite é uma ordem. Tem que participar.
tire a dúvida das pessoas que estão nos ouvindo, qual é o nome do seu podcast? O meu podcast chama Agro Resenha Podcast. E esse nome, na verdade, é porque é o seguinte, ninguém conhece o agronegócio praticamente. Quando você vai nos grandes centros, ninguém conhece. Mas todo mundo sabe o que é uma resenha, né? Então, ali naquela resenhazinha, eu chamo a galera pra conversar e vira aquela resenha e o agronegócio começa a ser desmistificado, entendeu? Então, por isso que é o do nome. Ah, tranquilo, legal, cara. Até que é simples. É. O nome já se explica, né? Já se explica, exatamente. E quantos e quem são os participantes? Então, na verdade, o meu podcast ele é praticamente como se fosse um programa de entrevistas, né? Então, sou eu e eu sempre chamo alguém pra participar. Eventualmente, chamo outras pessoas, né? Ou até cubro alguns eventos. Tem alguns podcasts que eu fiz isso aí, alguns episódios, né? Mas normalmente são duas pessoas. Eu chamo algum convidado para falar de um tema específico, né? Normalmente o trabalho da pessoa. Você recebe convidados que não são do meio de podcast, né? Não. Isso é uma coisa bem interessante, porque essa galera, muitos deles nem sabem o que é podcast, né? Sim. Então, eu trago a galera aqui, então tem toda aquela complicação para gravar, né? Então eu tento deixar sempre tudo bem ajeitadinho pra galera se sentir bem, né? Como se fosse mesmo uma conversa de boteco, vamos dizer assim, né? Uma troca de ideia. Então, é um desafio, né, cara? A gente conseguir trazer essa turma e para eles entenderem também o que é um podcast. Então, estou servindo aí como um catequizador desse negócio dentro do nosso meio, que é o agronegócio, né? Parabéns pelo trabalho, porque Valeu. É difícil você catequizar pessoas que não são do meio, assim, né? Tipo, até pessoas que não... Pessoas mais velhas, né? Ou então, às vezes, pessoas que não tem muita manha, sei lá, de baixar um podcast, alguma coisa. É uma tarefa árdua, né? Nossa, demais, cara. E é legal quando a gente começa a conhecer algumas pessoas e elas começam a escutar, entendeu? E um exemplo muito legal que eu tenho, assim, é de um produtor rural mesmo, que é amigo meu, né? A gente sempre conversa aqui no ambiente de trabalho. E ele deve ter os seus 50 e poucos anos, né? E aí ele viu um videozinho que eu coloquei lá no site, explicando como é que faz para escutar um podcast, né? E aí um dia desses ele me encontrou aqui no trabalho e falou assim, tô escutando seus podcasts toda semana, quando eu viajo da cidade pra fazenda, entendeu? Então, pô, é legal demais, né, cara, você receber uns feedbacks assim, né? Porra, com certeza, cara, que da hora. Legal. E qual a periodicidade do Agro Resenha? O Agro Resenha eu lanço semanalmente, né? Então, aí toda segunda-feira eu faço a divulgação, mas no finzinho do dia do domingo ele já tá lá disponível nos agregadores, né? Então, eu tento sempre manter essa periodicidade, que eu acho que é uma periodicidade legal, né? E mantenho o podcast sempre ativo. Então, eu faço aí uma vez por semana, sai lá em todos os agregadores e também no Spotify, né? Agora tem essa novidade aí. Sim, é verdade. Ele abriu para todo mundo agora, né? Você fala de agronegócio, mas existem muitos temas dentro do agronegócio, né? Você podia aí elencar alguns temas que você aborda aí pra galera conhecer e se interessar pelo Agro Resenha? Então, na verdade, eu converso sobre tudo que é relacionado ao agronegócio. Como não tinha nenhum podcast que fazia isso, eu decidi falar sobre qualquer coisa, né? Mas parece que não é muito focado, mas é interessante, porque na verdade eu tento focar na pessoa, né? Hoje a gente sabe que são muita gente que trabalha nesse meio, então eu sempre trago gente de várias áreas. Então eu já trouxe pessoas aqui para falar de controle biológico de pragas, por exemplo. O último episódio que eu fiz aí, eu trouxe uma menina que ela tem uma empresa que vende miniaturas de máquinas agrícolas, né? Então, eu tento pegar assim diversas áreas mesmo. Trouxe pessoas para falar de agricultura de precisão, trago produtores, cara, produtores rurais mesmo, para contar um pouquinho do que eles fazem na fazenda. Então, é bem eclético, vamos dizer assim, vários temas, né? Mas a ideia é que sempre seja uma abordagem tranquila, fácil de entender, um bate-papo que seja envolvente, assim, mas que no fundo tem algum propósito de estar fazendo aquele negócio ali, né? Porque a gente sempre imagina que vai ser algo muito técnico, né? Quando é um podcast muito de nicho, assim, né? Exato. Então, e esse foi uma das coisas que me fez, como eu já escutava podcast há muito tempo,
há muito tempo, desde 2013, vamos dizer assim, né? Então já tem um tempinho que eu escutava e tudo mais. E eu sempre procurei podcasts nessa área. E assim, os poucos que a gente encontra que já estão descontinuados, eles sempre tentam focar muito em coisa muito técnica, entendeu? Aquele blá 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 técnico que a gente vê em todos os congressos, por exemplo, entendeu? Programa de televisão, que daí não tem aquele envolvimento, né, com a pessoa, com o tema. Então eu tentei sair um pouco desse negócio muito técnico, né, essa linguagem muito formal, e trazer para a linguagem podcastal, né, que é esse negócio que nós estamos fazendo aqui, batendo um papo, trocando uma ideia sobre uma coisa que é relevante e que outras pessoas podem aprender também com isso, entendeu? Então essa aqui é a ideia aí do podcast. Muito foda a ideia. E agora, cara, vende seu peixe aí. Por que as pessoas devem te ouvir? Cara, essa é uma pergunta que eu pensei bastante hoje, cara, pra responder. É uma coisa interessante, que a gente... Não sei se você sabe, cara, mas no Brasil existem pelo menos quase 20 milhões de pessoas que trabalham com agronegócio, diretamente ou indiretamente, né? Então... tem muita gente, por exemplo, que trabalha em São Paulo, no Rio de Janeiro, em empresas multinacionais, que muitas vezes é relacionado ao agronegócio, né? E tem uma questão também, né, cara? Tudo que nós comemos, muitas das coisas que nós vestimos, ela é proveniente do agro, né? Do campo e tudo mais. Então, por que não conversar sobre isso? Porque é uma coisa importante, né? A alimentação, de uma forma geral, é uma coisa importante. E existem muitos mitos que envolvem o agronegócio, principalmente porque, vamos dizer assim, no último século, muita gente saiu do campo para ir para a cidade. Então, hoje, quem vive no campo, cara, é a minoria, né? E quem vive na cidade, às vezes, está muito alienado em relação a isso. Porque no passado... era mais fácil você encontrar gente que os pais ou os avós eram donos de fazenda ou tinham um sítio. Hoje isso é cada vez mais difícil de encontrar. Então, a ideia é que a gente consiga conversar sobre temas relacionados ao agronegócio, né? E tirar um pouco essa barreira da comunicação entre o campo e a cidade. Eu acho que esse é um dos principais objetivos. E aí você comentou que quem falou pra você do podcast foi um cara que é hipnoterapeuta em São Paulo, então eu acho que tá chegando ao objetivo, né? Sim, sim. Ele falou pra mim, cara, tendo nada de agronegócio, não sou do meio, mas eu ouço pra me manter informado. Porra, legal. Que da hora, né, cara? Então, essas coisas, sabe, que faz a gente continuar, né? Eu acho que acredito que é a mesma coisa aí com vocês também. Então, essas pequenas coisinhas assim que fazem a gente continuar, e os feedbacks que a turma dá de volta pra gente, assim, eu acho que isso que faz do mundo do podcast ser o que é, né? Sim, com certeza. Ô Paulo, indica aí um episódio do Agro Resenha pra galera que quer conhecer e que ficou feliz aí com toda a sua explanação e ficou curioso pra te conhecer. Legal, cara, legal. Eu também pensei bastante nessa resposta aí, cara. Hoje eu pensei nela e eu falei assim, bom, eu acho que um episódio legal de escutar, eu acho que é o aniversário de 1 ano. Que eu fiz agora em setembro, no primeiro episódio do mês de setembro, né? Que é o episódio número 52, que foi um especial que eu fiz de 1 ano, e essa história é uma história bem legal, cara, porque eu trouxe a pessoa que me apresentou o podcast. Porra, que da hora. Me falou o que era um podcast, sabe aquele negócio assim, você sabe o que é um podcast? Aí você responde assim, pode o quê? Foi esse cara, velho. Eu trabalhava numa fazenda no Pará, né? No interior do Pará, lá em Xinguara, no Pará. E nessa fazenda, cara, tinha só a internet da propriedade, lá da sede. Praticamente não pegava celular nem nada, né? Então a gente ia, por exemplo, uma vez por mês só pra cidade pra pegar o pagamento e fazer o que tinha que fazer e voltar pra fazenda, né? Mano, e aí ele... Que vida, hein? Era difícil, foda. Hein? Era foda. Então, e esse cara, ele era consultor lá da fazenda, né? Uhum. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, Paulo, o que você faz nas suas horas vagas aí? Eu falei, cara, praticamente não tem hora vaga, né? Eu falei, não, cara, você sabe o que é podcast? Eu falei, pô, não, né? Aí ele me explicou o que era e tal, negócio mó complicado. Aí eu deixava baixando os episódios lá na sede, aí chegava à noite, pegava o celular e escutava, entendeu? Não tinha televisão, não tinha nada, cara. Então foi assim que eu conheci podcast e eu trouxe esse cara pro episódio de 1 ano, entendeu? Eu acho que foi bem bacana, assim, trazer ele e mostrar como que começou tudo isso, né? Aí eu até brinquei com ele e falei assim, pô, cara,
Eu acho que eu fui pro Pará lá ficar aquele tempo só pra saber o que era podcast. Provavelmente. Né? Provavelmente. Nunca se sabe, né? Você ouve bastante podcast, né? Você acabou de falar aí que foi apresentado ao mundo do podcast lá no Pará. Indica aí, cara, um episódio ou um podcast que você gosta muito, que você queira que as pessoas ouçam também. Olha, cara, eu vou indicar um podcast que é interessante. Eu vou indicar um podcast que chama Bug Bites Podcast. Ele é do Caio Zitelli. O Caio Zitelli é agrônomo também, cara, e ele teve comigo no episódio número 30, lá praticamente quase no início, né? E ele foi pra falar sobre controle biológico de pragas e ele falou assim, cara, eu conheci o seu podcast, achei muito legal, e eu chamei ele pra conversar, entendeu? E aí, depois disso, depois dessa conversa que a gente gravou e tal, foi pro ar, e ele falou assim, cara, sempre tive o sonho de ter um podcast. Eu falei, meu, começa. E aí ele começou e fez, cara. Então ele tem, o Bug Bites é um podcast focado em entomologia. O que é isso, cara? Entomologia é o estudo de insetos. Ah, tá. É muito legal, cara. Diferente. Legal, cara. Extremamente de nicho, né? Uhum. E ele tá fazendo sucesso, cara. Assim, imagine. Caralho, toda a faculdade de agronomia do Brasil tem um departamento de entomologia. Então tem muita gente que trabalha com insetos, que gosta desse negócio, entendeu? E ele foi lá e fez, cara. E eu sou muito orgulhoso de ter incitado ele a fazer isso, porque ele já tá aí, já deve ter passado dos 30 episódios também, né? Legal. Então, pô, legal. Super legal, assim, eu gostei bastante dele ter iniciado. Como a gente costuma dizer em alguns podcasts antigamente, eu não sei se hoje em dia a galera ainda usa, mas são os filhos da gente, né? Tipo, aquela galera que começa por causa da gente, né? Então, a gente acaba aqui, Paulo, essa gravação foi rapidinho. Maravilha. Como todo JabaCast é rapidinho, né? Mas eu quero te agradecer de coração aí por você ter tirado um tempinho aí. Obrigado mesmo, cara. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, cara. Precisar... Eu não sei nada de agronegócio, mas eu posso ajudar em outras coisas. Maravilha, cara. Eu adorei muito aí gravar com você. Eu ouço o JabaCast, né? Eu até comentei algumas vezes lá, falando pra me chamar, né? E é super legal, cara, essa ideia de vocês mostrarem. Vocês estão de parabéns, né, cara, em fazer isso. São episódios curtinhos, né? E às vezes a pessoa pode escutar ali e ter um insight de ir lá conhecer um pouquinho do trabalho da galera, porque tem muito podcast surgindo, né? É uma mídia aí que eu acredito que vai crescer muito nos próximos anos. Todo ano é um ano do podcast, né? É verdade. Mas eu acho que tem um futuro próspero aí, né, cara, pra gente. Agora tem um monte de coisa acontecendo aí, né, velho? Então, certamente vai dar uma mudada no trem aí. Mas então é isso, cara. Obrigado. Meus queridos ouvintes, queria passar um recado rápido para vocês. Vocês já conhecem a plataforma do Ouvindo Podcast? A gente agrega vários podcasts aí da podosfera, inclusive nosso convidado de hoje também tá lá, se você quiser encontrá-lo e ouvir ele por lá. O link dele vai estar aí no post. Quero agradecer aqui os acessos que têm aumentado cada vez mais. Estamos implementando novas funcionalidades. Agora você pode ouvir os podcasts em 1x, 1x5, 2x, na velocidade que você preferir. E também você agora pode assinar a nossa newsletter e receber as nossas recomendações de podcast, quais são os novos podcasts do dia. Você escolhe lá se você quer receber as nossas notificações diárias, mensais ou semanais. E é isso, acessa lá ouvindopodcast.com.br e descubra mais sobre novos podcasts. Não deixe de conhecer o Colabora Aí, uma plataforma de crowdfunding que está sendo desenvolvida aqui pela nossa equipe. Em breve estaremos no ar aí, mas nós temos o nosso blog, então acesse lá blog.colabora.ai e lá você vai ter várias e várias novidades sobre o mundo e o universo do crowdfunding. Atualmente a nossa colaboradora e host aqui do JabaCast também, Carol, uma série de posts para te ajudar a ter mais colaboradores, a conseguir que mais pessoas colaborem com o seu projeto. Então colabora.ai para cadastrar o seu projeto lá, se você já quiser receber antes de todo mundo algumas novidades, e blog.colabora.ai. Então eu vou dar um pequeno spoiler do nosso próximo convidado aqui. O podcast dele é X, mas não é X-Men. Até semana que vem, um beijo no seu coração. Dos quais 1405 eram também indústria química, indústria têxtil, indústria... Tá mais perdido que cachorro em dia de mudança. E além de poder assinar o podcast no iTunes, Spotify, SoundCloud, no seu agregador favorito, então, no
Olha lá o cara. Ai, tá foda. Mais um produto com a edição do Senhor A.